Saudações cósmicas, professor Rogério Temporim, Instituto Sabedoria Cósmica. Aqui a gente fala de espiritualidade, mediunidade, esoterismo, astrologia, oráculos, enfim, um monte de coisas. E se você gosta de algumas dessas coisas, você se inscreve aqui no canal e fica aqui comigo, eu tenho certeza que você vai curtir bastante o nosso conteúdo. E esse é o FAQ, é o momento em que eu trago dúvidas dos alunos de oráculos nesse FAQ aqui. É uma aluna de baralho cigano. Aliás, se você quer fazer um curso de baralho cigano acessível e realmente aí que vai dar conta do recado para você aprender a ler oráculo, vê aqui embaixo os nossos cursos aqui para que você possa aprender o oráculo de uma forma também consistente e de uma forma honesta, que é a maneira que eu leio. Eu digo honesta no sentido assim, eu coloco ali como eu faço, não é para agradar ninguém, é como eu leio os oráculos. Então vem aqui embaixo, clica aqui para você conhecer o nosso curso. A dúvida da nossa aluna é assim, ó. Na verdade não foi uma dúvida, foi quase um pedido de socorro, um desabafo. Ela disse: professor, eu tenho muito medo de errar as leituras. Ela usou o termo assim, de dizer verdades que não são verdades, né? Ficou bem forte até o termo dela. Ou seja, dizer uma coisa para a pessoa e aquilo não é verdadeiro e eu atrapalhar a vida dela. Então, ela se colocou na seguinte posição: se eu não tiver certeza que eu vou acertar, eu não vou ler, eu prefiro não ler, tá? E eu achei muito interessante trazer essa dúvida aqui, tanto que eu estou trazendo. E vamos lá, vamos discutir isso daí. Não é bem uma dúvida, né? Ela está colocando uma situação aqui. Como resolver isso? Quer dizer, eu tenho medo de errar, então eu não vou ler enquanto eu não conseguir acertar. E o que eu entendi é acertar sempre, né? Quer dizer, o dia que ela tiver certeza que ela não erra, ela vai ler. E aí tem um problema implícito aqui, que alguns aí já devem perceber, que é assim, não existe isso. Então, assim, como todo oraculista erra, aí a gente vai ter um problema aqui. Ela está partindo de uma premissa errada, na minha opinião. Mas tenho certeza disso. E aí também já vou criar um outro problema de repente aqui. Tem gente que vai pensar assim, não, mas como assim? Eu conheço um oraculista que não erra nunca. Ou, no limite, alguém que vai falar, não, eu sou um oraculista que a minha assertividade é 100% hoje. Minhas clientes dizem e tal, né? Aquela coisa, né? Crescendo o ego. E aí eu vou dizer para vocês assim, não concordo com isso. Tá? Tenho certeza que não é assim, então a minha certeza é qual? É que eu leio há 30 anos e eu erro. Quem lê aí há 30, 20, 10 ou 40, 50 anos, corre o risco de errar uma leitura. Por quê? É simples. A resposta é simples. Somos todos falhos. Somos seres humanos num planeta de desafios, de provas, um planeta que é só a gente sair na rua e olhar o ser humano. Você não é um ser humano mais especial do que ninguém. Então estamos fatidicamente aqui para errar. Para pegar um exemplo aí, eu vou pegar um exemplo cristão, mas poderia ser qualquer outro. Jesus lá na cruz xingou Deus, né? Blasfemou, falou que Deus tinha abandonado ele. Que história era essa, né? Falou um monte, deve ter falado um monte de palavrão lá também, tá na Bíblia, tá? E Jesus falou, Jesus era um avatar. Tem outros avatares aí, né? E então se ele errou, quem somos nós para acertar todas? Então, para dizer para minha aluna e para você que assim, primeiro, não vai existir esse panorama em que eu estou pronto e vou acertar tudo, tá? Eu leio oráculos há muito tempo e eu também erro. Erro menos do que eu errava lá atrás, mas eu erro porque às vezes eu não estou tão conectado, às vezes eu não estou lendo bem e às vezes eu não entendi muito bem a pergunta. Acontece isso. E eu faço uma previsão, falo alguma coisa que depois o paciente fala, não aconteceu bem assim e tal. Aí eu tento entender para me melhorar, tá bom? Aí eu vou abrir um outro parênteses aqui antes de dar uma resposta em definitivo aqui para ela. Tem aquela coisa que sempre diz assim, mas quem lê sou eu. Não sou eu, é a minha cigana. E eu não gosto disso, tá? Já digo não da cigana, claro, eu também tenho inspiração espiritual, mas essa frase, quando fala não sou eu, é a minha cigana, isso pra mim, tá? Sou totalmente contra essa maneira de ler, essa maneira de se colocar. Não, quem lê é você, tá bom? A sua cigana, os seus mentores espirituais, eles podem ajudar. Agora, se é ele que está lendo, então, por que precisa de baralho? Né? Por quê? A cigana está no mundo espiritual, não precisa de um baralho para ler nada. Por que ela vai ficar ali lendo para você? Né? Então, assim, eu não gosto disso, tá? Sou terminantemente contra quando a pessoa coloca assim, quem lê não sou eu, é minha cigana. Isso é para colocar um know-how. Você fica vendo essas figuras na internet e você fala, nossa, você fica com medo. Eu falo, meu Deus, quem sou eu para ler agora? Né? Eu nem tenho uma cigana, nem tenho uma entidade aqui. Quer dizer, precisa de uma entidade para ler baralho cigano? Para ler tarô? Não. Então, na minha opinião, não, porque o tarô ele é um instrumento de intuição e de ligação espiritual. É claro que eu posso ter uma egrégora trabalhando comigo, mas eu não tenho que ter. Tudo para dizer para você assim, provavelmente você, a minha aluna que perguntou, e você que está aí com medo de ler e errar,
você tem um medo de abrir o oráculo porque você se sente pequenininha, frágil num mundo de oraculistas que só acertam, que tem mentores maravilhosos. Enfim, quem é você perto deles? Então, para te dizer que você tem que primeiro se desligar dessas figuras, pensar assim, não existe oraculista que só acerta, ele sempre vai poder errar. Agora, existe um oraculista muito experiente, tá bom? Que vai ser mais assertivo, mas ele pode errar. Então, assim, você também pode errar. Agora, com o tempo, você vai errar menos, com a experiência. E como que você vai ter experiência? Lendo, né? E errando, certo? Não tem como comprar experiência, adquirir experiência. Um médico, ele erra também no diagnóstico, não erra? A gente fala, nossa, a medicina é ciência, ele também erra, porque ele é ser humano. O prédio, às vezes, cai. A física era exata, a física funciona, só que o físico erra, o arquiteto erra, o engenheiro erra, o oraculista também erra. Cuidado com esse discurso de oraculistas que se colocam como super assertivos e que tem uma equipe atrás deles espiritual inatingível para você, e você vai ver que a ler cartas é uma atividade que ela é uma atividade intuitiva, é claro, uma atividade ligada a uma egrégora, mas que ela está totalmente passível de cometer um erro numa leitura. A situação toda, quer dizer, o baralho, você, a egrégora, tudo isso pode dar uma resposta que às vezes não é a verdadeira, porque você não conseguiu passar, porque a energia não estava conectada, porque a pessoa não perguntou exatamente o que ela queria, certo? Então a gente tem que desmantelar essa ideia de que não há erros na leitura de baralho. Para terminar esse vídeo, ficou denso, hein? Eu falei assuntos aqui que mexem comigo um pouco, porque realmente eu me sinto na posição de colocar uma opinião em relação a isso. Que existe uma construção de oraculistas infalíveis, né, que vem com um suporte espiritual também infalível e que vai cobrar também um valor infalível por conta desse serviço infalível e que pode falir, tá? Pode dar errado, porque todo mundo erra. Então, assim, para a minha aluna e para você que tem insegurança, continue lendo, arriscando errar, porque com isso você vai chegar a uma assertividade grande. Eu, como oraculista, hoje em dia, tenho uma assertividade grande porque eu leio há muito tempo. Então, assim, eu erro, mas erro menos. Mas acontece, e eu sei que pode acontecer. Tá bom? Quando um paciente vem para mim, acontece. Ó, não aconteceu bem aquilo. Essa semana, outro dia, uma paciente falou, não aconteceu bem aquilo que você falou que ia acontecer. E aí eu tento analisar o jogo para ver se eu não vi direito. Eu tiro foto dos meus jogos, tá? Dos meus jogos. E eu tento entender, né? Mas o paciente também entende, porque a maior parte das vezes eu acerto. Então tem uma vez que eu erro. E aí eu tento entender o porquê para poder melhorar. Mas não é melhorar para ler, para ser perfeito. Não vai acontecer isso. É melhorar para diminuir os erros. Tá bom? Então acho que eu respondi, tá? Para terminar, pense assim, o plano espiritual, as egrégoras ciganas, as egrégoras orientais, ou as egrégoras, vamos pensar, da mitologia rúnica, por exemplo, quando você está lendo runas, elas te ajudam, tá? Mas, assim, pensa aqui comigo, tá? Considera o que eu vou te falar. Elas não leem para você, tá bom? Isso aí. Espero que você tenha gostado, e se você tiver dúvidas em relação a essa dúvida ou questões aí, pode colocar aqui embaixo, que a gente continua discutindo nos comentários, e daqui a pouco eu tô de volta. Se inscreve no canal e fica aqui comigo.